Oi, segundo ano, tudo bem? Vamos à nossa revisão de língua portuguesa do quarto bimestre, volume 4 aí da sua apostila. Antes de entrarmos na apostila, vamos olhar aí os conteúdos deste bimestre. Então, nós estudamos o cartaz e interpretação de texto referente ao cartaz, sinônimos e antônimos, cardápio, como que é feito um cardápio, né? Sua estrutura, o uso do til, que dá o som nasal para o A e o O, né? Ão, ões. Adjetivo, que são as qualidades do substantivo, características que damos para os substantivos, né? A receita e a sua estrutura, né? O modo de preparo, os ingredientes, os utensílios domésticos que usamos nas receitas, o tempo de preparo, né? Aí entra a matemática, tá vendo, pessoal? Palavras com H, CH, NH e LH, certo? Também falamos sobre verbete, o significado das palavras no dicionário, né? E a sua função, o seu significado, as várias formas de usarmos aquela palavra numa frase. Falamos também de palavras com S e Z, né? E esse S que tem o som de Z, né? Então, qual é a regra quando o S tem o som de Z? Primeiro, ele tem que estar no meio da palavra, né? Numa sílaba no meio da palavra, e o S sozinho, né? E esse S apresenta um som de Z. Nós falamos também de tirinhas, e como que é essa comunicação não verbal que muitas vezes a tirinha nos traz, até mesmo poemas visuais que tem nas tirinhas, né? Os balões, cada balão tem um traçado diferente, então cada um se refere a um tipo de fala, né, do personagem. Nós falamos dos sons do X. O X possui 4 sons, né? Muitas vezes a gente confunde o X com CH. Ele pode ter som de S, ele pode ter o som de Z, e ele pode ser do som de XI, né? O KS ou CS, né? XI. Então ele tem 4 sons. E falamos também de pontuação, né? O ponto final, quando usamos o ponto final, a vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Nós já vimos também durante o ano 2 pontos e travessão para se referir à fala do personagem e também as aspas, que também pode substituir o travessão quando é a fala do personagem ou que dá destaque a uma palavra, né? Uma palavra qualquer no texto, para dar um destaque, para chamar atenção, né? Para fazer uma brincadeira com uma palavra no texto. Então vamos entrar lá na apostila, vamos dar uma olhadinha rapidinho, que tudo isso que eu acabei de falar tem aí na apostila, né? Você pode olhar também no seu portal positivo, né, pessoal? Acompanhando aí o portal. Eu vou diminuir um pouquinho a tela, porque senão vai ficar muito pesado aí para vocês olharem depois, né? Dá para ter uma noção maior aqui, olhando no meu portal. Esse aqui é a carinha do meu portal, né? Então, capítulo 10, 11 e 12. Capítulo 10, quanto mais colorido, melhor. Capítulo 11, uma boa refeição. Capítulo 12, uma turminha brasileira. Então, no capítulo 10, nós falamos aí do cartaz. Aqui tem a campanha, né? O Comer Livre. O que é Comer Livre para você? É uma campanha de conscientização de alimentação saudável, de procurar alimentos mais saudáveis possível, né? Que o governo fez para conscientizar a população. E nós fizemos, então, a interpretação de texto desse cartaz, né? A palavra aqui, ó, hashtag Comer Livre, foi usada com alimentos, né? As letras foram escritas com alimentos, né? Fazendo essa brincadeira aí com alimentação saudável, né? Falamos aí da interpretação de texto, falamos de vegetariana e vegana, que são palavras bem usadas ultimamente, né? Pelas pessoas que querem ter uma vida mais saudável. E fizemos aí as atividades sobre o cartaz, certo? Então, o cartaz é uma forma de chamar atenção para alguma coisa, né? Pode ser uma propaganda, pode ser um lembrete, pode ser uma atividade, né? O que você esteja fazendo, que você aprendeu.
e quer dar destaque, né, ao aprendizado ali usando um cartaz. O próximo tema foi sinônimos e antônimos. Lembre, né? A gente já falou desses temas outras vezes neste ano, né? Então aqui é um reforço do que é sinônimo, o que é antônimo. Então, sinônimo é uma palavra que mantém sentido semelhante ou igual ao de outra palavra, né? Então, a gente pode usar assim, essa palavra é o mesmo que. Então, bonito é o mesmo que lindo, belo, né? Então, são palavras diferentes, mas com significado semelhante. Antônimo é o contrário. É uma palavra que tem sentido oposto, o contrário ao de outra palavra. Então, o contrário de bonito é feio. O contrário de alto é baixo. Então, o antônimo é o contrário. Então, continuando aí com o cartaz, fizemos atividades relacionadas a antônimos e sinônimos, né? Temos aí um cartaz não, né? Uma obra da Tarsila do Amaral, A Feira 2. Esse quadro foi pintado em 1925, né? Já tem um tempinho. Ainda com o tema de alimentação saudável, né? Então, aqui nós temos a personagem que todo mundo conhece, que é a Magali, que é comilona, mas ela gosta muito de comida saudável, né? Apesar que ela come de tudo, né, pessoal? E ela tem uma dieta bem equilibrada. Porém, ela está se preocupando ali no cartaz com uma alimentação mais saudável. Então, aqui no capítulo 11, já que falamos de alimentação saudável, vamos montar então um cardápio, né? Aqui tem alguns exemplos de café da manhã, pode ser parecido com o seu, né? E pode ter algumas coisas diferentes, mas no geral o cardápio de um café da manhã saudável, né? É a sugestão aí, né? É um leite, é um ovo cozido, é uma banana. Então sempre tem uma fruta, né? Um carboidrato, um suco acompanhando, uma bebida acompanhando, né? Isso pode ser tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde. E descendo aqui, eu até compartilhei com os pais de vocês essa sugestão de cardápio que eu gostei bastante, né? De lanche. Então, todos os dias tem uma fruta, uma bebida, que pode ser um suco, um iogurte, né? Um chá, e um carboidrato com uma proteína. Ali tem um bolo de laranja, tem sanduíche de frango, um pão de queijo, um bolo de limão, um sanduíche natural e assim por diante. Então, esse cardápio é semanal, são 4 semanas, que geralmente um mês tem 4 semanas, 5 dias, por que sábado e domingo não? Porque esse cardápio aqui é um cardápio de lanche escolar, por isso que não tem o sábado e o domingo, né? E nós fizemos as atividades aí em relação à interpretação do texto, né, de cardápio. Então, o texto que você leu ali em cima do cardápio tem a finalidade de indicar o planejamento dos alimentos que serão servidos em determinado local ou que podem ser consumidos em determinado dia. O nosso exemplo é o cardápio da nossa escola, do almoço, né? Vocês recebem o cardápio aí mensalmente da comida que será servida durante a semana, durante o almoço. Continuando aí na apostila, nós falamos do uso do tio. Tio é essa cobrinha, né? Que fica acima de 2 letrinhas, de 2 vogais, das vogais A e das vogais O. Então, ele dá esse som nasal, né? Por exemplo, maçã, tem o tio aqui no A, maçã. E o C cedilha também dá esse som, né? Maçã. Já aqui em maracujá, o acento é outro, é o agudo, então ele deixa a sílaba aberta. Já o som nasal de maçã deixa o som fechado, né? Então, note que tanto na palavra maçã como nas palavras mamão, limão, melão, foi utilizado o sinal tio sobre a vogal A. Esse sinal chama-se tio e é usado para indicar o som nasal. Então, o som nasal também fica na vogal O, muitas vezes quando essas palavras vão para o plural. Então, maçã, maçãs, hortelã, hortelãs, avelã, avelãs, romãs, romãs, rã, rãs. Então, são palavras que têm o tio, né, na letra A e dá esse som nasal. Agora, portão,
aviões, avião, aviões, né? São palavras que, quando vai para o plural, o A sai, entra o O e vem um E também, né? E dá esse som nasal, ões, que fica em cima do o tio, ok? Continuando aí, falamos bastante de alimentação saudável, interpretação de texto, localizando as palavras com o tio aí. Palavras que caracterizam e especificam os nomes, que são os adjetivos que dão qualidade ao substantivo. Então, olha, gostoso, cansado, suficiente são adjetivos para alguma outra palavra que possa acompanhá-lo, né? Lanche gostoso, bolo gostoso, homem cansado, almoço suficiente, né? Lanche ali já a gente colocou ali na atividade, né? Lanche pode ser caseiro ou lanche ideal, atividade ideal ou atividade física, né? Pão integral, suco integral também, pode ser suco integral ou suco isotônico, né? Ou suco engarrafado, enfim. Então, essas palavras que dá característica, nós chamamos de adjetivos. Então, ok, o morango, ele pode ser maduro, suculento, doce, macio, vermelho. Isso são características, né? Então, nós fizemos essas atividades aí para cada um desses alimentos. Continuando aí na apostila, nós falamos um pouquinho aí do café da manhã pelo mundo, né? Tem aqui um exemplo de café da manhã japonês, que é bem saudável, quase um almoço, né, praticamente. Mas é um café da manhã que muitos japoneses gostam, né, de comer. Aqui nós temos uma receita de um pãozinho de queijo. Eu sou mineira, sou bem chegada a um pãozinho de queijo, uma coisa muito boa, né? É uma vitamina praticamente para nós. Aí nós temos a receita. Então a receita ela é dividida em ingredientes, que são as substâncias que fazem o pão de queijo, né, para fazer essa receita, que é leite, óleo, sal, polvilho, doce, azedo, ovo, queijo parmesão e água morna, né? E tem os utensílios, ó, xícara, né, colher. Então, esses são os utensílios que acompanham os ingredientes. E temos também um modo de preparo, é como misturar tudo isso aí da forma correta, né? Para depois colocar em um outro utensílio, que é o forno, né? Que faz tudo isso se transformar nessa gostosura aí, né? Tem que seguir a receita corretamente para poder dar certo, né? Então, ali tem um lembrete, olha, nunca manipule alimentos ou utensílios quentes sem a presença de um adulto. Toma cuidado, tá? E aí tem outras formas, né, outros ingredientes, outras receitas aí também que nós trabalhamos em sala de aula. Aí nós temos as palavras com H, NH, LH e CH. Lembrando que em língua portuguesa o H não tem som. Então, quando ele está no início da palavra, hino, homem, humano, horário, hora, ele não tem o som, né, do H, ele pega o som da vogal. Mas quando o H ele se junta com outras consoantes, como NH, LH, CH, ele é um dígrafo, se torna um dígrafo e tem um novo fonema, um novo som. E nós fizemos essas palavras, essas atividades, né, com essas letras CH, NH, LH. Lembrando que com CH fica xa, xe, xi, xo, xu, é o som de X, né? NH, nha, nhe, ni, nho, nhu. E LH, lia, lie, li, lió, liu, né? Então, aqui nós temos palavras que tem um desses dígrafos que nós acabamos de ver aí na apostila, né? Então, fizemos as atividades e entramos na parte de verbete, que já é o nosso querido dicionário. São as palavras que estão no dicionário, né? Dicionário é uma obra que apresenta as definições, o significado das palavras de uma língua. Elas ficam organizadas em lista e estão em ordem alfabética, porque senão você não encontra as palavras se estiverem soltas no livro, né?
Você precisa ter uma ordem para encontrá-las. Aqui nós temos um exemplo de uma folha, né? De um dicionário. Então, aqui em cima está mostrando a primeira palavra, cadela, e a segunda, caixa. A cadela é a primeira palavra da lista e caixa é a última palavra lá embaixo da lista, né? Então, elas estão em ordem alfabética. A palavra guia aqui, a direita e esquerda, que eu acabei de falar. A primeira palavra do verbete recebe o nome de entrada. E aqui embaixo está explicando. Verbete é o conjunto dos vários significados e outras informações de uma palavra. Tá vendo aqui a palavra caixa? Tem o número 1, número 2, número 3 e número 4. Significa que essa palavra tem 4 significados, né? Caixa pode ser um objeto feito de papelão, de plástico, de madeira, etc. Né? Maria guarda seus brinquedos em uma caixa. Ele pode ter também significado de lugar no banco, onde as pessoas pagam contas, recebem dinheiro, ou na loja também, né? Então, lugar no supermercado ou em outras lojas onde as pessoas pagam aquilo que compram, ou pessoa que trabalha na caixa do banco, do supermercado, tá? A pessoa que trabalha no caixa, nós também chamamos essa pessoa de caixa, né? Então, tem 4 significados para essa mesma palavra, caixa. E aqui também mostra, olha, a separação silábica, né? É uma palavra de sílaba, caixa. E é um substantivo feminino. Então, o dicionário nos ajuda a compreender melhor as definições, a separação silábica, né? Até mesmo a sílaba tônica daquelas palavras, a sílaba mais forte, né? Então, olha, na organização em ordem alfabética, quando a letra inicial da palavra se repete, deve-se observar a segunda letra em diante. Se elas se repetirem novamente, observa-se a próxima e assim por diante. Então, as palavras estão em ordem alfabética não só na primeira letra, mas na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante. Entramos aqui nas palavras com S e Z. Eu falei lá no início do vídeo que o S quando tem som de Z. O S tem som de Z quando ele está entre vogais. E o Z sempre vai ter o som do Z mesmo, né? Tanto no início quanto no meio da palavra. Então, para sabermos as diferenças do S e do Z, precisamos treinar, ler, escrever, prestar bastante atenção nessas palavras. E muitas delas nós já conhecemos, já escrevemos várias vezes, né? Então, escrevendo mais uma vez, outra vez e procurando no dicionário quando estivermos com dúvidas, isso facilita bastante o aprendizado quando é o uso do S ou o uso do Z. Tá? Até a palavra uso tem esse som, né, de Z, mas se escreve com S, né? Usar é com S. Já o capítulo 12, nós falamos de uma turminha brasileira. Nós conhecemos a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós conhecemos a turma da Mônica. E nós agora conhecemos a turma do Chachado. São esses personagens nordestinos aqui que nós conhecemos nesse bimestre. Eles moram lá no interior da Bahia e foi o Antônio Luiz Cedrax que inventou, que criou essa turminha, a turminha do Chachado. Ele é muito legal, essa turminha, né? São histórias regionais, bem parecidas assim com as histórias da Turma da Mônica, porém a Turma da Mônica é mais para o lado de São Paulo, né? E a turminha do Chachado ali do Nordeste, com a cultura local. Então nós temos as tirinhas aqui, ele está tentando pescar e fica ali horas e horas sem pegar nada, né? E no início ele fala, se não pescar um peixe hoje, eu troco o meu nome. Como ele não pescou nada, ele ficou pensando, bem, João? Marivaldo? Osvaldo? Então ele ficou ali pensando no nome para colocar no nome dele, né? Chachado é um menino alegre, sensível, que mora em uma cidade do interior do Brasil, ali na região do Nordeste. Então, a turminha do Chachado é um gibi, é uma HQ, é uma história em quadrinho. Então, aqui nós temos os balões. Esse balão aqui é o balão de fala, esse aqui é um balão de grito, é um balão de pensamento, é um balão de sussurro. Isso nós temos em todas
os gibis que a gente encontrar, né? São todos assim. Em todas as histórias em quadrinhos, os balões têm esse formato, né? Então, nós fizemos aí as interpretações, né? De texto. Tem outros personagens, não é só o Chachado, mas aí é só a gente procurar e conhecer um pouquinho mais dessa turminha. Aí, na continuação da apostila, nós falamos dos sons da letra X, que eu já falei, né? Ele tem 4 sons, né? O X ele pode ter o som de S ou 2 S, de Z, de XI e também do CH. Então, na língua portuguesa, a letra X pode representar vários sons. Som de CH, xícara, por exemplo, som de S ou 2 S, texto, máximo, som de XI, tóxico, táxi, e o som de Z, exemplo, exercício. Então, o X tem esses sons aí. Nós fizemos as atividades, né? Mais um pouquinho da tirinha aí, da turminha do Chachado. E já ali, finalizando a nossa apostila, nós falamos também sobre pontuação. Nós temos o ponto de exclamação, que é para indicar uma emoção, um susto, um medo, um chamado, quando você pede alguém para fazer alguma coisa, né? Uma ordem, né? Tem o ponto de interrogação, aí sim é um chamado, é uma pergunta. E o ponto final, para encerrar a frase, pode ser para frases afirmativas ou negativas. Reticências é quando a fala ainda não terminou, vai continuar em um outro momento, né? Vírgula é para dar uma pequena pausa na frase, para não ficar grande demais. E outras regras. E o ponto e vírgula é para dar uma pausa um pouquinho mais acentuada do que somente uma vírgula comum. Então, ali na tirinha está escrito assim, olha, aquela parece uma jaca. O Zé Pequeno, ele está falando com emoção, né? Com espanto, pesquisando ali o momento, né? É mesmo. O Chachado está concordando com ele, com uma entonação ali, ó. Zé, vírgula, ó, tem uma vírgula, tem uma pausa. Zé, será que um dia a gente ainda vai poder brincar de imaginar coisas nas nuvens? Olha as reticências, ainda não acabou, tá vendo? Será que a gente pode brincar de inventar coisas nas nuvens sem ter que imaginar até as nuvens? Aí continuou a reticência ali em sem ter e no final se tornou uma pergunta, né? Será? Nuvens? Então, esse será já te indica que é uma pergunta, né? E aqui o ponto de interrogação. Fizemos aí as atividades. Então, essa frase, por exemplo, é a mesma frase. Vamos colocar aí a pontuação. O dia está ensolarado. Tornei a frase afirmativa, então tem um ponto final. Se ela fosse negativa, seria o dia não está ensolarado. Então, acrescentei a palavra não, se tornou uma frase negativa. Ponto final. O dia está ensolarado. Olha a emoção aí de encantamento. Olha, fiquei feliz porque o dia está ensolarado. O dia está ensolarado. Agora, quando eu quero fazer uma pergunta, o dia está ensolarado? Olha a entonação. Muda, né, pessoal? Teve uma pequena mudança. Isso serve para as outras frases ali, ó. O céu está nublado. O céu está nublado? O céu está nublado, né? Olha as entonações. Então, o ponto final é para quem vai ler, né? É diferente de quando eu falo. Então, o ponto final é para indicar ao leitor a situação da frase. Não se esqueçam disso, tá bom? Fizemos as atividades. Tem um pouquinho mais da tirinha aí. E é uma tirinha não verbal. Olha, não tem frase, não tem palavra, não tem nada, né? Então, é uma tirinha não verbal. Bom, e aqui terminamos, então, a nossa apostila de língua portuguesa do 4º bimestre deste ano, né? Ufa, acabamos o 2º ano. Que bom, né? Aprendemos muita coisa durante esse ano. Foi um ano difícil, foi um ano desafiador, né? Devido à situação global aí da saúde. Mas graças a Deus até aqui nos ajudou Deus, né? Estamos todos bem e eu espero que vocês continuem assim, cuidem-se, não se esqueçam, né, de sempre cuidar da sua saúde,
evitar aí aglomeração, usar máscara. E estudar também, não só para os dias de prova, né? Mas estudar sempre para ter mais conhecimento, né? Que é sempre bom, é sempre útil. Foi muito bom estar com vocês neste ano, estudando e aprendendo mais com a nossa língua portuguesa. Eu quero que vocês fiquem bem. Um grande beijo para todo mundo, se cuidem e tchau!